Olá, estamos em mais um vídeo para falarmos sobre bioética, um assunto que é um banquete de análise e reflexões críticas para todos nós, cidadãos do mundo, um termo usado pela filósofa espanhola Adela Cortina, mas sobretudo para nós profissionais de saúde. Na primeira aula, nós falamos sobre o que é a bioética. Na segunda aula, nós apresentamos algumas características da bioética. Hoje nós vamos falar sobre referenciais, sobre princípios bioéticos. Vem comigo. Bioética e seus princípios barra referenciais. Princípios é um termo muito comum utilizado em bioética, mas o professor William Sade Rosne, ele considerado o pai da bioética no Brasil, ele traz esse referenciais, esse termo, como uma sugestão para que a gente possa pensar para além dos princípios de deveres e de direitos. Eu vou trabalhar em cima dessas questões para a gente conversar um pouquinho. O que são princípios e referenciais bioéticos? São verdades orientadoras baseadas na filosofia que justificam valores morais e o julgamento do agir humano. E esse julgamento do agir humano tem muito a ver de como a gente faz as análises e as reflexões críticas para que possamos tomar decisões, para que a gente possa fazer a melhor mediação e propor as melhores soluções dentro dos contextos que nós estamos analisando. A bioética, ela se baseia em princípios referenciais éticos para orientar o agir moral e o julgamento desse agir. Nós fazemos isso o tempo todo dentro dos comitês bioéticos e também isso é uma postura do profissional que conhece as ferramentas da bioética e pode usá-la em favor das suas decisões, no caso, nos cuidados em saúde, para suas decisões clínicas. Qual a diferença entre ética e moral? Porque a gente está falando sobre um julgamento e também uma crítica do agir moral. Mas o que é ética e o que é moral? A ética, ela busca compreender e analisar as ações morais de maneira ampla e crítica. E a ética, ela é atemporal. Ela trata, né, de princípios, e isso independe de ser hoje, no século XXI, ou de ser no século XIX, por exemplo. Matar sempre foi um princípio errado. Roubar sempre foi um princípio errado. E também ela tende a ser universal. Aquilo que é considerado correto, justo, adequado no Brasil, certamente vai ser considerado justo, correto, adequado no Japão, como, por exemplo, não matar, não roubar, respeitar os idosos, assim por diante. E a moral, ela diz respeito às regras de comportamento de uma determinada sociedade em um determinado tempo. Ela é mutável e local. Ela pode divergir entre grupos diferentes, entre diferentes sociedades. Nós vamos ver alguns exemplos para que a gente possa compreender melhor isso. Algumas regras morais, elas são apoiadas pela legislação. Vamos ver. Eu trouxe aqui o exemplo da lei antifumo, que no Brasil ocorreu em 1996 e na França só foi acontecer agora, em junho de 2025, bem recente. Desde da década de 96, né, da década de 90 do século passado, nós brasileiros já entendemos que fumar em ambientes públicos, em ambientes privados, ambientes fechados, seria uma situação de desrespeito com o próximo, trazendo prejuízo à sua saúde, à saúde do outro. A pessoa não é proibida de fumar, mas ela não pode fumar em locais que ela expõe a saúde de terceiros. Isso aconteceu numa determinada situação, na década de 90, que começou a ter essa conscientização, e para isso surgiu uma lei que proíbe as pessoas de fumarem em ambientes fechados, em ambientes públicos, para proteger terceiros. Uma outra lei é a Lei de Proteção à Criança e Adolescentes. Também, em determinado momento, houve uma sensibilização social e teve esse entendimento de que as crianças e os adolescentes precisavam ser protegidos, protegidos inclusive por lei.
E no Brasil foi instituída, em 1990, a Lei de Proteção à Criança e Adolescente. Na Índia, isso só ocorreu em 2015, por exemplo. E na Nigéria, em 2023. Só que na Nigéria, para um exemplo, né, não existe, não há uma adesão social. As crianças ainda continuam sendo entregues para os casamentos, as crianças meninas. Não tem uma compreensão da sociedade. Existe uma legislação, mas a sociedade ainda não aderiu a esta nova forma de pensar, a esta visão moral. E um outro exemplo que eu trago, muito relacionado à área da saúde clínica, diz respeito à eutanásia. Ela é muitas vezes solicitada em situações onde a pessoa está com uma doença terminal, está em sofrimento profundo, e ela pede para morrer. Então, a equipe de saúde, os médicos em especial, elas aplicam a medicação e a pessoa morre. E isso, na Bélgica e em diversos outros países na Europa, já é legalizado, é regulamentado em lei. Nos Estados Unidos, alguns estados permitem, outros não. Em Cuba, essa lei foi regulamentada em 2023. Aqui no Brasil, ainda é proibido. Então, a gente vê que a questão moral, muitas vezes, ela vai apelar à legislação. Nem sempre. Às vezes, nós estamos falando de coisas banais, como, por exemplo, você se levantar para dar lugar para o idoso. Tem lugares que o idoso entra, por exemplo, numa viatura pública e ninguém se preocupa com ele. Em outros lugares, o idoso, só em se apresentar, já existe um respeito social, uma consideração social maior com esse idoso, e imediatamente as pessoas se levantam para dar lugar para o idoso. Existem locais onde o pedestre coloca o pé na rua, o carro que está passando, ele automaticamente ele para, independente de ter faixa ou não de pedestres. Outros lugares, se você colocar o pezinho na rua e não estiver com o sinal fechado, o carro passa por cima de você. Então, a gente vê que questões morais, elas podem ou não ser regulamentadas por lei, mas, de qualquer forma, elas vão definir os nossos comportamentos. Na área da saúde, é muito comum a gente pensar em princípios éticos, com base na obra de Beauchamp e Childress, onde eles apresentam 4 princípios: o respeito à autonomia, a não maleficência, a beneficência e a justiça. O respeito à autonomia é a pessoa ter a livre escolha, ela ter a capacidade de julgamento e de escolher. Para isso, é extremamente necessário que ela tenha informações condizentes com o seu entendimento, informações amplas e para que ela possa realmente entender aquilo que está sendo proposto, sendo conversado, sendo explicado, para que ela possa decidir. A não maleficência diz respeito a você não produzir nenhum dano, não causar nenhum mal para a pessoa. A beneficência diz respeito a você sempre fazer o bem. E a justiça, ela diz respeito a você tratar todos de forma igual. Isso diz respeito ao acesso equitativo aos recursos da saúde, também ao acesso equitativo de acesso à saúde. Ela diz respeito a direitos e deveres. Mas eu trouxe para a gente pensar um pouquinho sobre referenciais bioéticos, que é a proposta do professor William Sade Rosne, que ele é o pai da bioética no Brasil. Os referenciais, eles englobam coisas além de direitos e deveres, que devem ser também pontos de referência para a elaboração da reflexão bioética. Ele vai falar de direitos, de deveres, de valores, de compromissos e de sentimentos éticos. Vamos ver o que ele apresenta aqui para a gente. Então, o professor Rosner, ele apresenta em diversas obras, ele publicou isso desde 2006 até 2014, um grupo de deveres, de direitos, de valores, de sentimentos, de compromissos relacionados à bioética, e ele nos faz pensar a bioética para além desses 4 princípios ou desses deveres e direitos que o Beauchamp Childress nos apresenta. Ele vai falar de sabedoria, de dignidade, de autonomia, de justiça, não maleficência, beneficência, solidariedade, privacidade,
vulnerabilidade, confidencialidade, responsabilidade, qualidade de vida, sobrevivência, serenidade, prudência, equidade, alteridade e espiritualidade. E eu vou trazer um exemplo para a gente pensar a respeito desses referenciais que o professor Rosny apresenta. Então, como a gente pensa esses referenciais? Eu trouxe aqui um exemplo apresentando um idoso de 81 anos. Ele é viúvo, ele mora sozinho, ele tem independência financeira e também acaba dependendo da ajuda dos vizinhos. Ele é um paciente renal crônico em diálise e em cuidados paliativos. Ele tem alguns hábitos de vida que não condizem com o seu estado clínico, como um paciente renal crônico. Ele gosta muito de ver TV, sem problemas, né? Provavelmente é sedentário, mas ele gosta de beber cerveja e petiscar com os amigos. A cerveja e os petiscos não estão alinhados com os tratamentos convencionais de um paciente renal crônico. Para a gente analisar esse paciente de forma bioética, não na perspectiva clínica, o que seria mais correto clinicamente para ele. Nós não estamos pensando apenas da forma clínica. A gente precisa trazer a clínica para a bioética. Se eu coloco a lente da bioética, eu vou ter uma outra forma de fazer uma análise clínica desse paciente. Eu vou pensar, por exemplo, no respeito à autonomia, ou seja, esse paciente ele tem direito a ser informado do seu estado clínico, de ser informado do seu prognóstico, onde que essa doença vai levá-lo, de que forma ele pode se tratar, as melhores formas de tratamento, saber se essa diálise está de acordo com o quadro dele, que já está com uma doença bastante avançada e em cuidados paliativos. Eu também preciso dar a ele condições de fazer escolhas. De repente, ele pode dizer: ah, não tenho mais interesse em fazer diálise, ou não quero estar em cuidados paliativos. Ou seja, ele precisa ser orientado, informado, para que ele possa tomar decisões junto com a equipe de saúde, junto com o seu médico. A questão da responsabilidade é um princípio que a gente precisa trazer para a mesa, porque o paciente ele é responsável também pelo tratamento. A família precisa ser responsabilizada também do cuidado desse paciente, e a equipe de saúde também é responsável em dar informações coerentes e condizentes com o seu quadro, com a sua condição, para que esse paciente também possa ser autorresponsável pelo seu tratamento. A prudência. A gente precisa pensar a prudência no sentido de ser coerente e também temos bom senso de prescrever alguma coisa que seja compatível com aquilo que o paciente possa fazer, possa realizar. A beneficência e não maleficência são princípios também que Beauchamp e Childress nos apresentam, mas o professor Roger também traz isso nos seus referenciais. E a gente tem que propor alguma coisa que vai trazer benefício para o paciente e não malefício. Por exemplo, neste caso, você dizer para um paciente que gosta, que tem hábito de tomar cerveja e petiscar, você está proibido de tomar cerveja, você está proibido de petiscar lá os seus salgadinhos com seus amigos, isso pode trazer um problema de isolamento social, de depressão, pode gerar conflitos familiares. Ou seja, será que isso vai trazer benefício? Será que é isso que o paciente quer? Ele tolera essas restrições? Isso tudo tem que ser pensado a partir dos referenciais bioéticos que vão fundamentar as nossas argumentações e também a nossa conduta clínica. Pensar na qualidade de vida, pensar de que forma o tratamento, de que forma as restrições, de que forma aquilo que a gente está propondo para ele vai melhorar, vai promover a sua qualidade de vida. Lembrando que qualidade de vida é um valor, também pode ser um princípio, pode ser um valor que depende daquilo que o paciente entende como bom para ele. Por isso que é importante o diálogo. Nós, na aula passada, falamos bastante sobre o diálogo, como ele é necessário nas deliberações, nas tomadas de decisão, como ele é importante para que o paciente possa entender a sua condição e também, junto conosco, profissionais de saúde, caminhar juntos em prol do seu bem-estar e da sua qualidade de vida. E também diz respeito à dignidade, porque tudo que a gente fizer para trazer benefício e evitar o mal para esse paciente, a gente vai estar honrando a dignidade dele. A bioética, ela é objetiva,
Ou seja, ela precisa de fundamentos sólidos para que o profissional de saúde possa tomar decisões, possa fazer as melhores escolhas e também dar condições para que o paciente, junto com a equipe de saúde, também possa tomar decisões e fazer as suas melhores escolhas. Nós não estamos falando de decisões clínicas. Muitas vezes, o médico, por exemplo, é quem vai poder dizer qual a medicação é a melhor, mas o paciente ele vai escolher se ele aceita ou não fazer aquela medicação ou escolher ou não aquele tratamento. Quem decide o tratamento é o doutor, mas quem decide se vai aceitar, aderir ou não ao tratamento é o paciente. E o ideal é que o diálogo faça com que esses dois atores sociais, paciente e profissional de saúde, possam caminhar juntos em prol da dignidade do doente, da sua qualidade de vida. A bioética, ela é subjetiva, ela precisa de discernimento e solidariedade. É claro, quem precisa de discernimento somos nós profissionais de saúde, que no uso da bioética a gente precisa de discernimento e também de solidariedade, mas a bioética ela nos dá essas ferramentas para que a gente possa agir com discernimento, com solidariedade com o paciente. Ela é contextual, ou seja, ela precisa de flexibilidade. Certamente, em outras situações, por exemplo, um paciente que ele é muito preocupado com o seu estado geral, com a sua saúde, muitas vezes ele delega para o profissional de saúde os melhores tratamentos. Outros pacientes, nem tanto. Eles preferem eles mesmos fazer do jeito deles. E muitas vezes a gente não gosta disso. Isso traz um incômodo para a equipe de saúde. Mas a gente precisa entender que cada um tem o seu perfil e cada um faz as suas escolhas. E nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos saber lidar com cada paciente dentro da sua alteridade, do seu modo de ser, do seu modo de agir e trazer para esses pacientes as melhores propostas para que eles possam ter o melhor tratamento possível. A gente está falando sobre bioética como ponte. Aí a gente vai voltar na primeira aula que eu apresentei, a ponte que vai ligar o conhecimento científico, a ciência com os valores humanos. E a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre ponte na próxima aula, porque a gente não pode pensar o cuidado sem pensar essa ponte que conecta ciência, conhecimento científico e valores humanos. Um beijo e até a próxima.